Com as presenças do vereador Gilberto Nascimento, vereador Aurélio vereadora Elaine do Quilombo Periférico e vereador André Santos, declaro aberta a reunião da Corregedoria. Informo aos senhores que essa reunião foi convocada para votação do parecer de admissibilidade do processo 207 de 2021, conforme o artigo 21 da Resolução 7 de 2003, e para análise da petição feita pelo vereador Camilo Cristófaro, pelo advogado, né? Pelo advogado do vereador Camilo Cristófaro, em relação ao processo 063 de 2021. De 2022, desculpa. A gente só não tem voto nem para um nem para outro, né? Fala, Elaine. Boa tarde a todos os presentes. Boa tarde, André. Tudo bem? Tudo bem.
Reabertos os nossos trabalhos. Lembrando que estamos presentes aqui 4 vereadores, vereadora Elaine, vereador André, os dois de maneira virtual, presencialmente eu e o vereador Aurélio Nomura. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador. Eu apresentei um requerimento aqui a Vossa Excelência no dia 1º de agosto do processo 195 de 2020, cujo teor eu peço a prorrogação do prazo para manifestação da admissibilidade ou não da representação contra o vereador Senival Moura. Antes do recesso, eu já havia solicitado e Vossa Excelência havia deferido e foi encaminhado para o secretário da Segurança, pedido para que apresentasse os documentos pertinentes a essa questão. O que nos chegou foi a representação com a indicação somente com relação às reportagens, mas elas não servem de base de prova, a necessidade de documentos oficiais juridicamente falando. Então, há necessidade de nós prorrogarmos para a nossa manifestação, tendo em vista da falta dessa documentação que não chegou até agora. Até pergunto aqui para a assessoria aqui da Corregedoria se já chegou algum documento. Não chegou. Então, eu gostaria de solicitar a Vossa Excelência, com base nessa questão de não termos os documentos adequados para uma análise com profundidade, para manifestar a respeito da admissibilidade. Então, eu gostaria de pedir a prorrogação do prazo para essa manifestação. Sim, faz todo sentido, vereador. Vamos deferir essa prorrogação de prazo, até porque dependemos de documentos para poder dar prosseguimento. Outro sim, nós temos hoje, obviamente, com 4 vereadores, a gente não tem condições de fazer votações, mas nós temos um caso aqui específico, conforme foi falado aqui com o vereador Aurélio Nomura, e também quero abrir também a palavra para a vereadora Elaine e para o vereador André, se quiserem fazer uso da palavra, para a gente analisar a petição feita aí pelo advogado, o vereador Camilo Cristófaro, em relação ao processo 063 de 2022. Trocando em miúdos, ou facilitando aqui o entendimento dos demais vereadores, o nosso regimento diz o seguinte, que poderão ser ou deverão ser cidadão votante em São Paulo com a questão do endereço, ou partido político, e que não poderia estar presente aqui também o vereador Donato. Então nós temos 5, então já podemos continuar aqui a nossa discussão. Então, só para voltar aqui um pouco, vereador Donato, a reunião foi chamada para 2 pontos, e um deles que a gente estava conversando é a questão da petição feita pelo advogado vereador Camilo Cristófaro, naquele processo da Maxins. Então, no nosso regimento diz que somente pessoa física ou partido, né, isso, eleitor de São Paulo, e com todos os detalhes, poderão entrar com uma representação na corregedoria. Acontece que, e aí não tem como se esquivar disso, é um erro ocasionado aqui na nossa procuradoria, por isso que, na corregedoria, desculpa, na corregedoria, por isso que nós estamos pensando e trabalhando em cima de um novo modelo para a gente seguir, deixar as coisas cada vez mais claras da corregedoria, as decisões, mas realmente nós cometemos um erro esse que foi trazido pelo advogado, o vereador Camilo Cristófaro, mas em todos os momentos a gente quer garantir a transparência e também a garantia de direitos daquele que fez que moveu esse processo, né, que é o 063 de 2022 com o vereador Camilo Cristófaro, porque efetivamente nós temos aí um erro da nossa corregedoria de ter aceito ou de ter comunicado que pudesse fazer essa transferência de pessoa jurídica para pessoa física.
sendo que em outros momentos que já se passaram por aqui, quando entram pessoa jurídica, a gente de plano já indefere. Então, realmente é uma falha da corregedoria e que a gente quer, inclusive, se comprometer de que, mesmo aceitando e deferindo aí essa petição feita pelo advogado do vereador Camilo Cristófaro, ou seja, arquivando esse procedimento por um erro, repito, ocasionado e indicado pela nossa corregedoria, mas, de qualquer maneira, nós queremos trazer a transparência e o compromisso também de celeridade, assim que aquele que veio e fez essa petição contrária aí ao vereador Camilo Cristófaro, ou a pessoa física, não me lembro aqui o nome de quem entrou aqui nesse processo contra o vereador Camilo Cristófaro, mas que possa entrar novamente. Em nenhum momento nós estamos se esquivando aqui ao senhor Miguel Pereira Neto e também a Rosane Rosolém de Azevedo Ribeiro, que possam entrar com uma nova representação nos mesmos moldes, porém iniciando sem esse vício formal como foi trazido aí pela petição feita pelo advogado do vereador Camilo Cristófaro. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Elaine. Corregedor, né? Desculpa, falei presidente. Não, eu queria só me manifestar também para ressaltar, né, que a gente não consegue fazer a avaliação do objeto, né, da petição que foi entregue, né. No caso aqui, a gente está só fazendo uma avaliação técnica mesmo, né, dos termos que foram colocados à petição. Por isso que eu tenho acordo também, acho que até para garantir a lisura, né, e o procedimento jurídico correto, né, do andamento dos processos aqui dentro da corregedoria. Então, eu tenho um acordo com o arquivamento, lembrando mais uma vez, né, que a gente não está aqui ainda no momento de fazer o julgamento do mérito, e também, né, reservado aí o direito, né, continua reservado o direito que as pessoas possam fazer as apresentações aqui na corregedoria. Exatamente, vereador Elaine. Foi um erro de formalidade. Então, para que a gente não venha se estender quanto a isso e depois de fazer um grande trabalho aí, advogado de uma parte ou de outra vir e apresentar esse erro, como foi o que aconteceu aqui no caso do vereador Camilo Cristófaro. Então, me dirijo diretamente aí ao seu Miguel Pereira Neto e Rosane Rosolém de Azevedo Ribeiro, dizendo que iremos, sim, arquivar esse processo por um erro formal, mas garantindo o direito e também o compromisso de celeridade, como a gente tem feito em todos os outros processos, a partir do momento que possa iniciar um novo procedimento, se assim o desejar, representando contra o vereador Camilo Cristófaro. Ok? Então, passaremos para o arquivamento, não é isso? Nós temos também, vamos para o outro item, que é o parecer elaborado pelo vereador e relator Aurélio Nomura, relativo ao processo 207 de 2021, em face do vereador Fernando Holliday. Nós já fizemos a leitura do parecer, porém nós não tivemos a possibilidade de votação, porque não tinha o número de membros na reunião. Foi isso mesmo, não é isso? Ficou pendente de votação. Eu vou pedir só para o vereador Aurélio Nomura refrescar a memória de todo mundo de qual caso que era. Por gentileza, vereador Aurélio. Obrigado, presidente. Na realidade, é uma rejeição que eu apresentei, um voto separado com relação ao parecer apresentado pelo vereador Rubinho Nunes, com relação à admissibilidade ou não da representação na esfera da competência de julgamento. Eu entendi. Eu entendia e entendo, e essa comissão já decidiu, que não há inviolabilidade parlamentar. Ela não é absoluta e não é ilimitada e nem constitui um passaporte para proteger comportamentos abusivos
desviados da moralidade e do decoro parlamentar. Isso já foi uma posição tomada já em julgados e uma decisão feita pela própria Corregedoria, que eu acho que já transforma já numa posição clara dessa comissão. E nós ficamos nessa discussão com relação à possibilidade do prosseguimento dessa representação. Apenas ele tem a mesma coisa, viu, presidente, que fala o Holliday, quando ele mencionou no seu discurso, ele mencionou falando a respeito do sindicato, né? Que eu acredito que esteja na mesma posição agora dessa decisão que foi levantada com relação ao arquivamento do processo levantado pelos representantes do vereador Camilo Cristóvão. Então, eu acredito, nesse sentido, de nós fazermos uma retificação no processo, na nossa o Janás contra o Holliday. Ah, tá. O processo formal está correto. Perdão, então eu cometi um deslize aqui. Então, eu estou me insurgindo contra a manifestação do parecer do vereador Rubinho Nunes. É isso. Obrigado, vereador Aurélio Nomura. Verificando aqui as presenças aqui, nós agora estamos com 4 vereadores, ficando impossibilitada a votação. Então, como nós temos aí apenas 4 vereadores, então nós não poderíamos fazer essa votação. E lembrando que o presidente não vota, só vota em caso de empate. Por isso da impossibilidade, nós precisamos ter sempre 4 votos, me impossibilitando aí da votação nesse momento, ficando mais uma vez pendente de votação. Acabou, né? Então, nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a reunião dessa corregedoria. Obrigado e boa tarde a todos. Lembrando que na próxima quinta-feira teremos mais uma reunião da corregedoria no mesmo horário, só não sabemos se é no mesmo local, mas todos serão informados. Obrigado.